Você falou muito de dor, né? E quando você fala de dor, automaticamente eu vou pensar na dor física. Mas acho que no fim da vida existe a dor física, a dor da alma, a dor espiritual, Sim. a dor de você pensar e se preocupar com a sua família, a dor de ter um problema mal resolvido. Como é que você gerencia isso? Você tem algum exemplo de algum paciente, alguma coisa que você... Então, a verdade é que a gente não gerencia, né? Eu acho que a gente precisa sair de um lugar de onipotência do nosso treinamento médico. Nós somos treinados para consertar, entre aspas, as pessoas. Os pedaços dessa Para pessoa. resolver problemas. E para cada problema, cada um de nós, na nossa especialidade, aprendeu uma solução. Só que a dor biográfica de que a vida não foi o que se esperava e não pode mais se fazer mais nada a respeito, a dor de deixar filhos pequenos, né? A dor espiritual de um sofrimento religioso, por exemplo. Eu fui um bom cristão e Deus, como que Deus permitiu isso acontecer comigo? Eu não tenho como resolver isso. Isso não é consertável. Isso não é. Eu preciso aprender outras competências para poder estar junto nessa dor. A escuta compassiva, o silêncio respeitoso, o parar de tentar consertar e dar uma solução para o problema do outro. Eu volto para o ouvir e às vezes não tem nada que a gente possa fazer a não ser estar junto. Ah, eu quero ficar sozinho, tá bom. Se você precisar, você me chama. E vai apoiar a família, a enfermeira que está ali do lado, cuidou durante meses e está num baita sofrimento. Então, eu acho que a gente precisa aprender a ser menos controlador, menos centralizado, entender o que é importante para o outro e também lidar com a importância, porque no momento da terminalidade, né, na frente à morte, às vezes você resolveu tudo que era resolvível. O paciente está com uma bomba de morfina, está com sedação paliativa, a família já está orientada para equacionar todas as questões do funeral, você já chamou o sacerdote da religião deles. Tudo que podia ser feito já foi feito. E o que sobra é dor em estado puro e não tem o que a gente possa fazer, porque as pessoas vão vivenciar essa dor, cada um sabe o que está perdendo. E aí eu vou entrar numa questão que é extremamente importante, que é o autocuidado do profissional de saúde, né, que faz cuidados paliativos e também do que está ali, independente de ser de uma equipe especializada ou não. O autocuidado é considerado um domínio de competências da formação em cuidados paliativos. Ele está na matriz de competências, tanto dos cursos de especialização, eu participei de um comitê da ANCP numa gestão anterior, que ajudou a construir essa matriz, assim como na matriz da residência em cuidados paliativos. É fundamental a gente fazer um cuidado de equipe. A nossa equipe tem supervisão mensal, supervisão de equipe com uma psicóloga externa, né? E é importante você fazer o seu autocuidado para você conseguir lidar com isso. Essa semana a gente teve reunião de equipe, toda semana a gente discute todos os casos. E uma das médicas da equipe falou, eu perdi 3 pacientes desde segunda. Não é fácil isso para o profissional de saúde. Porque na realidade você está muito inserido ali naquele meio, né? No meio do... Todo mundo que está na profissão foi buscar uma formação da área da saúde, que é cuidar das pessoas. Então, a gente também precisa entender como a gente funciona e fazer o nosso autocuidado, seja esporte, atividade física, terapia, meditação, convívio com a família, convívio com a natureza. É cada profissional saber o que funciona para si e buscar o seu autocuidado. Então, é importante a história do oxigênio lá, que quando despressuriza o avião, que cai a máscara. Aqui que sempre falam, põe a máscara primeiro em você e depois você vai acudir a criança que está do seu lado. Então, se você não se cuida, como você vai querer cuidar das pessoas numa situação tão extrema e dolorosa? Agora, me fala uma coisa. Eu vi um dos vídeos lá da Associação dos Cuidados Paliativos
e eu vi uma coisa muito interessante que era uma morte suave. Suavizar a morte do paciente. Isso não é fácil, né? Não. E ele falou, é tempo, é um momento que você pode perdoar ou ser perdoado, é um momento que você quer dizer eu te amo para alguém que quer ser amado, é um momento que você até tenta ou consegue construir, restabelecer relações que seria impossível se você tivesse saudável. Sim. Você vive isso? Você vê isso? Como é que é você suavizar a morte de um paciente tentando, observando ou tentando construir essas pontes? Ou você constrói ou não constrói? Como é que você faz? Olha, eu acho que primeiro é importante a gente entender essa romantização do momento da morte que ocorre em alguns setores da mídia quando se fala de cuidados paliativos. Olhar para isso de um jeito diferente do que a nossa sociedade olha para a morte é importante, mas essa romantização pode ser nociva. Porque nem sempre, é muito clichê, mas as pessoas, Marcelo, elas morrem como elas vivem. Uma pessoa que teve uma vida de relações extremamente complexas, de conflitos, a gente não tem o poder de resolver isso no momento da morte. Então, algumas vezes a gente vivencia, é sofrido, mas encontros familiares absolutamente tocantes e que deixam a gente gratificado a despeito da tristeza da situação, mas é importante entender que esse protagonismo não é da equipe de saúde. Não é teu. Não, isso é daquela família. O que eu faço? Eu ajudo, eu facilito, eu digo a equipe, né? Não eu. Sim. Eu apoio e eu, principalmente, não atrapalho. Eu já vi várias situações de pacientes que trazem conflitos, por exemplo, tem um irmão que não fala, tem filhos que têm um conflito. Com filhos, quase sempre as pessoas querem um reencontro, mas não cabe a nós impor. Você precisa fazer as pazes com os seus irmãos antes de morrer. Senão você vai ter muita dor, senão você... Não. Isso é uma coisa que a gente não pode interferir. Não pode. O que é importante para você? Você quer que chame? Não quero. Tá bom, não tenho energia para lidar com isso agora. Ok. O que fez. O que não fez. Esse momento da morte, ele pode ser, a proximidade da morte, pode ser uma oportunidade muito grande de deixar um legado, de elaborar um sentido para aquela existência. Então, desde um legado material, aquela senhora que tem um DPOC, né? Eu vou dando exemplos de coisas que eu já vivi, situações que eu já vivi. Aquela senhora que tem um enfisema importante, que já está dependente de oxigênio, no almoço de domingo ela fala, quando eu morrer, o aparelho de louça tal fica para a neta fulana e o jogo de copo de cristal, que era da mamãe, fica para o neto Beltrano. E quando a reação da família, vó, pelo amor de Deus, não fala nisso, a senhora vai viver muitos anos. Não. É importante ela designar, desde um legado material até sentar. Às vezes a gente, como equipe de saúde, senta para conversar com o paciente, o paciente ou a pessoa vira e fala, sabe, doutora, eu vivi toda a minha vida desse jeito, eu aprendi isso, eu formei uma família, eu tenho 3 netos universitários, eu não consegui estudar, mas eu consegui... uma família linda e tudo. Isso é elaboração de legado. É pelo que aquela pessoa quer ser lembrada. E isso pode acontecer com a família. Às vezes a família não dá a permissão, porque as pessoas têm muita dificuldade de falar de uma forma assertiva sobre a morte. Isso é uma coisa muito da nossa sociedade, né? É quase uma coisa que às vezes não fala nem a palavra. E às vezes vai falar para a enfermeira que foi instalar uma medicação, para o profissional que foi fazer um curativo. Então, a gente tem as mais variadas situações. O que eu acho que é importante é a gente se abrir e se disponibilizar para o que é importante para o outro. Fazer uma boa avaliação das necessidades e a equipe de cuidados paliativos, ela se articula dentro de uma hierarquia horizontal. Então, tem paciente que a pessoa-chave ali
Não é o médico, é a psicóloga, que é quem entendeu a família, quem sabe o que está acontecendo. Né? Tem paciente que a pessoa importante ali é a enfermeira. Ah, vamos no paciente tal? Agora não é uma boa hora, porque ele ia receber uma visita que é muito importante. Beleza. Então, a gente vai transitando nesse meio de entender o que é importante para o outro e tentar apoiar. O que é um exercício que às vezes é factível e às vezes não é. Eu gosto de falar que a gente tenta cuidar, a gente dá o nosso melhor, mas a gente não tem. Eu não gosto de ser pretensiosa a ponto de dizer que eu vou aliviar a morte das pessoas, que eu vou suavizar, Você vai ou dar que eu suporte, né? vou iluminar a morte de alguém. A gente não tem esse poder. A gente Não, tem que e sair não tem desse essa lugar romantização, quer dizer, você Sim. vai respeitar. Eu tenho uma amiga, ela é enfermeira e ela dava suporte lá nos Estados Unidos. E ela me contou um caso de um paciente que estava muito terminal, mas o cara não morria. Não morria, não conseguia. Eles davam todo o suporte possível, mas ele estava ali. E aí alguém contou para ela, olha, ele tem uma pendência com o filho aí. Ele não falou isso para ela. Falou, eu não sei se era empregada da casa dele, alguém que foi arrumar. E ele precisa de resolver essa pendência. Aí ela ligou pro filho e falou, olha, tem uma pendência aqui, tal. Você quer vir falar com seu pai? Quero. Foi lá, conversou com o pai. No dia seguinte, o pai descansou. Quer dizer, é uma coisa muito individual, mas que você não pode avançar o sinal vermelho, você não pode É a interferir. prerrogativa da decisão do paciente. Eu já vivenciei muitas dessas situações. E, às vezes, é como se estivesse faltando vir alguém. Alguma coisa, né? Mas, assim, isso é um processo que a gente acompanha, né? É um acompanhamento compassivo mesmo. Mas não buscar o protagonismo. A gente não é dono desse tempo. O respeito com as relações com a família, o respeito com a relação com a espiritualidade. Você falou muito de espiritualidade aqui. Sim. Respeito da espiritualidade individual do paciente, para que ele tenha menos sofrimento, né? Sim. Agora me fala uma coisa aqui. Aqui no Brasil, há um tempo atrás, inclusive eu vi também no vídeo da associação, achei bem interessante essa discussão. Existe aquele médico que prolonga demais o tratamento e você sabe que não vai ter um bom desfecho, e tem um médico justiceiro que vai lá e desliga o aparelho. Isso aí não tem... E isso é crime, né? Isso não pode acontecer. Isso aconteceu em 2011, 2012. Né? Sim, foi um caso que ficou... E a mídia ficou famoso, em cima, sim. A médica foi condenada, sim. As famílias ficaram... E pelo que eu vi no prontuário lá, todos eram pacientes terminais, mas ela fez tudo errado. Só que nós perdemos, porque você acha que a discussão de terminalidade e morte aqui no Brasil é uma boa discussão? Qual que é a sua opinião? Eu acho que existe uma dificuldade muito grande de se falar abertamente, honestamente a esse respeito. A gente está começando agora em alguns pontos, né, a se falar um pouco sobre a morte, mas eu acho que existem muitos conceitos equivocados, né? O Edson, você falou agora, o Edson tinha trazido a questão, por exemplo, da distanásia, né? De ficar prolongando indefinidamente a sobrevida das pessoas às custas de uma forma artificial, de medidas artificiais, né? Que podem ser muito efetivas para pacientes agudos que têm a possibilidade de recuperação. Então, nós estamos falando de recuperação e ter qualidade de vida, de né? Intubação, de ventilação mecânica, de drogas vasoativas, que são remédios para manter a pressão, de diálise e outras intervenções, né? E esse prolongamento, muitas vezes, quando não há uma perspectiva de recuperação, ele é inadequado, traz sofrimento e gera um cuidado caríssimo, seja para o Estado, seja para a operadora, seja para as pessoas se for um paciente particular, não importa, sempre alguém está pagando a conta. E o problema, no meu modo de ver, não é ser caro, mas é ser caro e ruim
porque não está de acordo com as necessidades das pessoas e a melhor evidência clínica disponível. Então, isso é uma coisa, mas a solução para isso não é ir lá e fazer o que foi feito nesse caso que você mencionou, esse quase justiciamento. Você acha que a gente perdeu uma boa chance de discutir Eu acho isso? que perdeu-se uma chance Que a de grande mídia ficou muito em cima da médica, muito em cima das famílias e a gente não discutiu. Eu acho que sim. Acho que na ocasião da Covid houve vários problemas, inclusive coisas eticamente inaceitáveis que foram relativas a substituir tratamento curativo, potencialmente curativo. Pacientes que não tinham perspectiva e foram abordados com uma abordagem de, entre muitas aspas, cuidados paliativos, por falta de recursos e não por ter indicação necessariamente de cuidados paliativos. E que, assim, que banalizou a palavra cuidados paliativos. Exatamente, mais que banalizou, eu diria até distorceu. Então, a gente tem, já houve mais de vários episódios em que a sociedade perdeu a oportunidade de discutir isso de uma forma séria, amadurecida, e não aconteceu.